Diga comigo assim: fala Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Hoje eu vou estar lendo na nova versão transformadora, NVT, tá bom? Tenho em minhas mãos esse livro que se chama Até os Confins da Terra. Esse livro é uma reunião de biografias de pessoas que a partir do século II doaram as suas vidas para entregar, para anunciar, para proclamar a mensagem do Evangelho. Então, naturalmente que é impossível nós registrarmos todos os nomes das pessoas que foram evangelistas, missionários, pastores, mas tem nomes de destaque aqui. Por exemplo, no século II, Policarpo. Depois, quando o Império Romano estava no poder, o próprio Bonifácio, Mateus Ricci. Depois, em outros momentos, quando a própria Reforma Protestante ela estava presente, com Zinzendorf, por exemplo. Depois as missões dos índios americanos, depois as traduções bíblicas, porque o pessoal chegava lá, não sabia falar a língua, tinha que aprender a língua. A evangelização do homem branco também, que ainda não havia sido alcançada em algumas regiões do mundo, a evangelização entre os bárbaros, a evangelização entre ilhas, que ninguém conseguia chegar até aquele momento, a evangelização dos pobres, a evangelização entre estudantes, a evangelização em pessoas que não tinham recurso nenhum, mas desejaram ir e foram sem o apoio financeiro de ninguém. Depois, os médicos que se formaram e se dedicaram a missões. Depois, os outros recursos que foram chegando e como eles foram sendo utilizados, no caso do rádio, no caso da televisão, também os aviões sendo utilizados para evangelização, e assim sucessivamente, até os confins da terra. É uma história biográfica das missões cristãs no mundo, um livro maravilhoso. Por que eu estou falando desse livro na introdução da minha pregação? Por quê? Porque a missão ainda não acabou, a missão continua, pessoas precisam ser alcançadas, pessoas ainda precisam ser salvas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, a minha pregação nesta noite quer mostrar para vocês que nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar Cristo. Por quê? Porque Deus ordena o anúncio da mensagem do Evangelho a todas as pessoas do mundo. Deus ordena o anúncio da mensagem do Evangelho a todas as pessoas do mundo. Então, Atos capítulo 10 vai mostrar para nós um homem chamado Cornélio, que precisava também ouvir o anúncio da mensagem do Evangelho. Então nós vamos lendo o texto e eu já vou explicando e aplicando o texto, porque o texto é um pouco comprido, tem 48 versículos. Diz assim, versículo 1: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Como que era esse Cornélio? Que testemunho Lucas vai dar dele agora? Presta atenção. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. O exemplo de Cornélio, em primeiro lugar,
mostra para nós que pessoas moralmente boas, pessoas piedosas, elas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo para serem salvas. Você prestou atenção na leitura? Cornélio era um homem de oração, Cornélio era um homem temente a Deus, Cornélio ajudava os pobres, não com algumas moedinhas, mas ofertas generosas, ofertas grandes, com valores significativos. Deus ouvia a oração de Cornélio, mas será que ele era salvo? Continue a leitura. Verso 3: certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Então, ele é um homem que tem todas estas virtudes, todas estas qualidades, mas um dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e pediu para que ele providenciasse pessoas, para que fosse até Jope, onde Pedro estava hospedado, para que Pedro fosse até Cornélio e entregasse uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Então percebam, queridos irmãos, um homem honesto, um homem íntegro, um homem com o coração aberto e com o bolso aberto também, um homem cuja família também era piedosa, um homem com a vida ilibada, um homem exemplar, mas não era salvo. Ele precisava ouvir a mensagem da salvação, ele precisava escutar o Evangelho de que só Jesus Cristo salva, ele precisava ouvir como é que Deus planejou que o homem se voltasse para Ele e entrasse num relacionamento correto com Deus. Este homem, de alta posição no exército romano, já se relacionava com Deus, mas o relacionamento com Deus não era correto, não era o jeito que Deus decidiu com que os homens se relacionassem com Ele. Ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para ser salvo. Meus queridos irmãos, durante 26 anos eu tenho estado no Paraná, mas sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desde que vim para cá, ora sim, ora não, eu vou a Campo Grande, e numa dessas minhas idas, eu falava com a minha saudosa vovó, uma mulher muito religiosa, mas que não se relacionava nos moldes de Deus com o próprio Deus, e eu anunciava o Evangelho de Jesus Cristo para ela, mostrando para ela que ela só pode ser salva por meio de Jesus, que só Jesus Cristo pode escrever o nome dela no livro da vida. E ela dizia: então eu quero aceitar esse Jesus, então vamos orar, vó. E ela fazia a oração confessando os pecados, e ela fazia a oração de entrega para Jesus, e ela já era idosa, e eu voltava, então conversava com ela: vó, se a senhora chegar na porta do céu hoje, e Deus perguntar para a senhora, por que eu tenho que aceitar a senhora no meu novo céu e na minha nova terra? E ela dizia: Deus vai me aceitar, porque eu fui uma parteira que trouxe muitas crianças a esta vida. Deus vai me aceitar, porque eu fui uma ótima esposa,
porque eu criei todos os meus 13 filhos, Deus vai me aceitar. Esse não é o evangelho que salva, irmãos. Esse não é o evangelho que perdoa pecados. Esse não é o evangelho que nos coloca num relacionamento correto com Deus. Por isso, tanto a minha avó quanto o Cornélio, pessoas moralmente boas, precisavam entender que as coisas boas que nós fazemos não nos salvam, porque senão não haveria necessidade de Cristo vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar para se oferecer em nosso lugar para Deus. Queridos irmãos, tem um outro exemplo notório na história da igreja, John Wesley, um homem que Deus usou para trazer um avivamento na Inglaterra. John Wesley foi um excelente pastor, ele é de linha arminiana, e ele já estava no ministério, pregava a palavra de Deus, viajava fazendo missões, era um homem criado com muita mestria por sua mãe Susana Wesley, uma mulher singular na história do cristianismo. Mas ele conta, eu li essa história no seu diário, que mesmo fazendo todas estas coisas, já sendo um pastor, ele ainda não era convertido. Então no dia 24/8 de 1738, às 20h45, quando eles iam com um grupo de irmãos estudar a epístola aos Romanos, eles pegaram o comentário de Lutero sobre os Romanos, e lendo o prefácio daquele comentário de Lutero, o coração de John Wesley foi aquecido, e naquele momento, no coração dele, na sua mente, ele entendeu e sentiu a alegria de que os seus pecados estavam sendo perdoados, e ele diz: naquele momento eu fui salvo. Lendo a palavra de Deus. Irmãos, nossos filhos vêm à igreja, talvez alguns deles, desde pequenos, já estão envolvidos nos ministérios, desde pequenos já fazem algumas coisas, mas será que eles entenderam o evangelho e tiveram essa experiência da convicção, da certeza de que os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, e que o nome deles já foi escrito, já foram escritos no livro da vida? Nós precisamos investigar isso. Você que está aqui, você tem certeza de que os seus pecados já foram perdoados? Você que está aqui, você tem esta convicção, esta certeza de que a morte de Cristo era necessária para que você entrasse num relacionamento correto com Deus? É uma pergunta que você precisa responder. Segundo lugar, nós vamos perceber que os próprios cristãos salvos pelo Evangelho de Cristo precisam anunciar este Evangelho a todas as pessoas. Você vai entender. Volte os olhos para o texto, versículo de número 7. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Agora muda a cena, verso de número 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, ele estava com fome. Pedro, eu sou do time de Pedro, gosto de orar um pouco, bem pouco, e gosto de comer também, porque eu tenho fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, teve uma experiência profunda com Deus. Verso 11, ele viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas.
No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu por 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinham enviado, encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Versículo 29, Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês me mandaram buscar. Versículo 34. Então Pedro, acharam? Amém? Achou o 34, amém? Fica depois do 33 e antes do 35. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Na cabeça de Pedro, Deus tinha favoritos. Na cabeça de Pedro, os judeus eram os favoritos de Deus. Na cabeça de Deus, Pedro ia salvar os judeus, os israelitas. Mas Deus deu uma experiência tremenda, poderosa para Pedro, para ele entender que os gentios, isto é, todos aqueles que não pertenciam aos israelitas, ao judaísmo, à linhagem dos judeus, eles também devem ouvir o evangelho da salvação, para que eles sejam salvos. Que experiência maravilhosa, que experiência gloriosa que Deus deu para ele. Mas será que Deus precisava dar de novo essa experiência para Pedro? Será que Pedro não havia aprendido a lição de que Jesus podia ir direto para Galileia, Alta Galileia, Baixa Galileia, sem passar por Samaria? Mas um dia ele decidiu passar por Samaria, para pregar o evangelho para aquela mulher samaritana, e alcançar os samaritanos, que eram inimigos do povo de Deus, e os judeus também inimigos dos samaritanos. Ele já tinha tido a experiência. Sabe, irmãos, talvez a gente já teve a experiência, que a gente tem que anunciar o evangelho para as pessoas. A gente já conhece isso na cabeça e quem sabe no coração, mas a gente não faz. Mas eu estou orando para Deus te dar um êxtase, para Deus te dar uma experiência profunda com Ele, para a hora que você sair na rua, você ser inquietado pelo Espírito Santo, e você falar de Jesus para as pessoas, aleluia. Gostei desse glória a Deus, glória a Deus. Isso não é novidade. Tem gente que não quer que outras pessoas sejam salvas, está na Bíblia. Jonas, o profeta de Deus, o Senhor falou para ele: vai a Nínive e pregue o meu evangelho lá, anuncie a minha salvação. Sabe o que ele fez? Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Jope, onde estava Pedro agora. Sabe o que Deus fez? Eu vou dar um jeito de você chegar lá, para você entregar o meu evangelho. Mas Jonas não queria que os ninivitas, os assírios, fossem salvos, meus irmãos. Mas se Deus quer que pessoas sejam salvas,
Deus vai usar você para que estas pessoas sejam salvas. Se Deus quer que pessoas sejam salvas, Deus vai usar a igreja dele para salvar pessoas, porque aquilo que Deus já determinou vai se cumprir, e Deus determinou assim, que ele vai usar pessoas nesta terra para anunciar o evangelho da salvação, e pessoas ao ouvirem o evangelho da salvação, receberão uma fé verdadeira, e ao receber a fé verdadeira, vão se curvar diante de Jesus, e dizer que só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, aleluia, só Ele é o Senhor. Eu queria que você sondasse o seu coração nesta noite. Tem alguém que você conhece, que você gostaria que não fosse para o céu? Tem alguém que você conhece, que você, essa pessoa, Senhor, não leva para o céu não, e o Senhor fala, evangeliza ela. Não, pastor, Senhor, eu posso evangelizar quem o Senhor quiser, mas essa aí eu não vou evangelizar não. Será que tem alguém? Examine o seu coração. Talvez você responda para Deus: Deus, Senhor, Espírito Santo, Jesus, não é que eu não quero que ela não vá para o céu, eu queria sim, Senhor, que ela fosse para o céu, no novo céu e na nova terra, mas que ela ficasse lá no lado sul do novo céu e da nova terra, e eu lá do lado norte, pode levar para o céu, Senhor, mas lá no céu, Senhor, ela lá no polo norte, e eu lá no polo sul, Senhor. É assim o seu coração? Sabe, irmãos, Deus é maravilhoso. Ontem eu fui visitar a irmã Maria Camacho, que terça-feira vai passar por uma cirurgia, porque ela quebrou o fêmur. E quando eu estive visitando ela ontem, no final do dia, início da noite, tinha uma pessoa com ela, acompanhando-a, que não era cristã. E como foi bom, irmãos, abrir a Escritura, ler a Escritura. Eu até cantei um hino lá no hospital, você acredita nisso? Deus é bom, porque às vezes a pessoa pode ouvir eu cantar, morrer de uma vez, né? Mas não morreu, glória a Deus. Mas irmãos, nós precisamos usar as oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos há tantos anos na igreja, gente, que eu me lembro, o ano passado, só uma família trouxe outra família de pessoas que se entregaram a Jesus e estão conosco, mas nós temos 200 e tantos membros. Coloca no seu coração: esse ano eu quero ser usado para ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Ninguém fala amém? E aí? Qual que é a mensagem central de hoje? Deus ordena que nós anunciemos o Evangelho a todas as pessoas na face da terra. Diga: usa-me, Senhor. Pish. Diga: usa-me, Senhor. Vai usar, hein? Vai usar. Terceiro lugar, vamos olhar para o texto. Em terceiro lugar, nós vamos percebendo que os salvos pelo Evangelho precisam conhecer a mensagem do Evangelho para anunciá-lo. Olha lá o versículo 35. O apóstolo Pedro vai fazer um resumo do Evangelho agora. Versículo 35. Em todas as nações ele, Deus, aceita o que temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem das boas novas, do Evangelho para o povo de Israel. A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. O propósito de anunciar o Evangelho é para que haja paz com Deus, entre os homens que estão vivendo em pecado, entre os homens que desobedecem a Deus, entre os homens que não querem nem saber de Deus,
entre as pessoas que não sabem qual é o caminho, a verdade e a vida que leva a Deus. Isso é o Evangelho. A pessoa precisa ouvir. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a fé da salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O texto continua dizendo, verso 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que Pedro está fazendo aqui? Um resumo, uma síntese do ministério de Jesus. Ele está colocando nessas linhas aqui 3 anos e meio do ministério de Jesus. Sabe, irmãos, eu e vocês precisamos ter um resumo do Evangelho. A igreja quadrangular tinha um resumo do Evangelho. Jesus é aquele que salva, aquele que batiza, aquele que batiza com o Espírito Santo e que cura. Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. É um resumo do Evangelho. Nós precisamos saber um resumo do Evangelho, para a gente falar o Evangelho para outras pessoas. Diga, usa-me, Senhor. Está melhorando. Está melhorando, quem sabe até o final, a gente melhora mais ainda. Quem está entendendo, diga amém. Verso 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia, e permitiu que ele fosse visto. O ventre de Maria está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia. Essa cruz que tem um Jesus sangrando, não é a cruz do cristianismo, Jesus não está mais na cruz. O túmulo também está vazio, mas o trono à direita de Deus Pai Todo-Poderoso não está vazio. Jesus está lá, reinando, governando soberanamente sobre todas as coisas. E é por isso que a gente vai falar de Jesus, e pessoas vão se converter no poder do Espírito Santo. Aleluia! Verso 41, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos o que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. É por meio do nome de Jesus que você é salvo, é por meio do nome de Jesus que você entra na sala do trono de Deus, é por causa do nome de Jesus Cristo que você é justificado, é por causa do nome de Jesus Cristo que você é purificado dos seus pecados, é por causa do nome de Jesus que você expulsa demônios, é por causa do nome de Jesus que você ora e pessoas são curadas, é por causa do nome de Jesus que Deus restaura casamento, é por causa do nome dele, do nome dele, do nome dele. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. É um resumo do Evangelho. É um resumo do Evangelho. E a gente precisa saber o resumo do Evangelho. Eu gosto de resumir o Evangelho assim, por categorias. Existe um Deus que é perfeito, santo, tremendo, glorioso, justo, amoroso, misericordioso. Ele é o Criador de todas as coisas. Existe Deus, amém? E esse Deus fez o homem. O homem era bom. Pensa num cabra bom que era o homem. Pensa naquela mulher que era mulher perfeita também. Mas eles pecaram.
e o pecado quebrou o relacionamento entre o homem e Deus. Mas a história não acabou aí. O próprio Deus disse: eu vou resolver essa parada, eu vou resolver esse enrosco, eu vou resolver esse problema, eu vou enviar o meu filho, porque não tem ninguém que pode resolver essa bagunça toda, essa sujeira toda, ninguém pode resolver. Então o próprio Jesus Cristo foi encarnado em Maria, cresceu, 12 anos estava no templo, com 30 anos começou o ministério, 3 anos e meio de ministério, morreu, ressuscitou e disse: Pai, está consumado. Agora, a pessoa que ouve esta mensagem, ele pode dizer: eu creio nesta mensagem, eu creio que eu sou pecador, eu creio que existe um Deus que é santo, bom, justo, criador, perfeito, maravilhoso, misericordioso, e eu creio que para eu me relacionar com Ele, tem que ser do jeito dEle, e o jeito dEle é eu entrando pela porta, Jesus é a porta, o jeito dEle é eu sendo iluminado por Ele, Jesus é a luz do mundo, é sendo saciado por Ele, Jesus é o pão da vida. Então eu vou me entregar a Jesus, vou me tornar um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um servo de Deus, por causa de Jesus. Mas a pessoa também pode falar: não, eu não acredito nisso aí não, isso aí é historinha, acha, como que pode um negócio desse? Eu não acredito nessa história. Mas o homem tem que dar uma resposta: eu acredito ou eu não acredito? Se ele acredita, ele começa um processo de relacionamento com Deus, por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo, e aí ele vai tendo experiências. Ele começa a ler a Bíblia, e Deus fala com ele na Bíblia. Num primeiro momento, quando ele não tem noção ainda, ele é um bebezinho na fé, ele começa a abrir a Bíblia: Senhor, fala comigo. Ele abre a Bíblia, e Deus fala com ele, porque ele é ingênuo ainda, e ele abre, Deus fala com ele. Mas depois ele vai aprendendo, sendo orientado, que não é assim que estuda a Bíblia. A Bíblia tem um início, um começo e um fim, como qualquer outro livro, e ele vai lendo, e ele vai ligando os pontos: olha, isso aconteceu, agora isso aconteceu, por isso que isso aconteceu, nossa, que fantástico. E ele vai vendo as promessas de Deus, ele vai vendo a lei de Deus, ele vai conhecendo o poder do Espírito Santo, ele vai vendo como que Deus usa homens, mulheres, e ele vai se tornando um gigante na fé, e um instrumento nas mãos do Deus vivo. É assim que Deus faz, é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira. Eu e vocês precisamos conhecer, um resumo, a mensagem do Evangelho. Quem diz amém para essa palavra? A gente vai lendo o texto, e a gente vai percebendo, que aqueles que decidem no coração anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho, ele aprende a confiar no poder do Espírito Santo. Olha só o que vai dizer o versículo 44. 44 diz assim: enquanto Pedro ainda falava o quê? A mensagem do Evangelho. Falava o quê? Falava daquilo que Deus providenciou para ele falar naquele momento. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Você percebe? Se você anuncia a mensagem, o Espírito Santo vai agir. Ninguém fala amém? Se você anuncia a mensagem, o Espírito Santo vai agir. Se você não anuncia a mensagem, não vai acontecer nada. Mas se você anuncia a mensagem, o Espírito Santo de Deus vai agir. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que como nós também receberam o Espírito Santo? Então
ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Irmãos, estava falando hoje na aula de manhã aqui na igreja, nós precisamos crer, nós precisamos orar a Deus, buscar ao Senhor, para que algumas coisas evidentes da presença de Deus se manifestem no nosso meio. O Senhor faz grandes coisas, irmãos, graças a Deus por isso, amém? Mas a gente pode clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ver mais coisas acontecendo. Por exemplo, Atos capítulo 14, quando Paulo, Barnabé e João Marcos estão fazendo missões, depois João Marcos volta e Barnabé e Paulo continuam naquelas 3 cidades da Ásia Menor, Derbe, Icônio e Listra. Diz o texto sagrado do mesmo Atos dos Apóstolos, que quando eles pregavam a palavra de Deus era confirmada pelo próprio Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas. Se eu perguntasse para você, nesta noite, quem de vocês tirou um tempinho durante o dia de hoje, para orar, dizendo: Senhor, que no culto desta noite, o Senhor possa confirmar o teu agir e o teu querer, por meio das orações, por meio do louvor, por meio da pregação da palavra. Quem fez isso? Não levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Mas é isso que está acontecendo aqui. A mensagem está sendo anunciada, e nós temos evidências de que Deus está agindo pelo poder do seu Espírito. Dons de línguas, o batismo de pessoas nas águas, o dom do Espírito Santo, que não é só o dom de línguas nesse caso, mas é o próprio dom da salvação. O Espírito Santo está agindo na vida de pessoas, elas estão entendendo a mensagem do Evangelho, e elas estão dizendo: eu quero Jesus, eu quero servir Jesus. Como que é o nome do homem mesmo? Cornélio. O Cornélio está dizendo: então quer dizer que não basta eu orar para eu ser salvo? Então quer dizer que não basta eu dar esmola para eu ser salvo? Então quer dizer que não basta eu ter uma família piedosa para eu ser salvo? Pedro diz: não, tudo isso é bom demais, graças a Deus, porque a sua família é moralmente boa, mas isso é insuficiente, falta uma coisa a mais. Falta você entregar o seu coração, a sua vida, aos cuidados e ao domínio do Senhor Jesus. Foi para isso que Ele veio, para morrer na cruz do Calvário e salvar você, perdoar os seus pecados. A partir de agora, você vai ver, sua vida vai ser diferente, sua oração vai ser diferente, você vai receber o poder do Espírito Santo na sua vida. Falei de um pastor arminiano, John Wesley. Agora eu vou falar de um pastor, que é o pastor calvinista, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper era um homem super intelectual, se formou em teologia na Universidade da Holanda, e ele foi pastorear numa igreja de Besde, lá no interior. A formação teológica dele era uma formação liberal. Um pastor liberal, um teólogo liberal, ele não crê em milagres, ele não crê no nascimento virginal de Jesus Cristo, ele não crê na ação sobrenatural do Espírito Santo e algumas outras coisas mais, como por exemplo, ele não crê que a Bíblia é inspirada, inerrante palavra de Deus, mas ele era pastor. E quando acabava o culto, ele ia para a porta, para desejar uma boa semana para as ovelhas daquele lugar. Tinha uma mulher, senhora idosa, que quando se despedia dele, dizia: Pastor Kuyper, eu estou orando para que o senhor seja salvo. Uau! Puxa, irmãos,
Como é bom ter uma igreja que tem círculo de oração. Como é bom ter uma igreja de pessoas, mulheres, que vêm aqui ou nos seus respectivos lares e oram por nós. Como é bom ter uma igreja, meus irmãos, que se curva diante de Deus, para que o pastor continue de pé, para que os líderes de ministério continuem de pé, para que as famílias continuem de pé, para que os casamentos continuem de pé. Como é bom! Que Deus, meus irmãos, não deixe isso acabar, que o Senhor levante outras pessoas para continuar intercedendo, intercedendo e intercedendo. Um dia desses, nós tiramos uma foto do último círculo de oração de 2024, e eu coloquei no status do meu celular. Um pastor viu e mandou um texto para mim: nossa, pastor Geloilson, isso que está tendo aí na sua igreja, na minha igreja não tem mais. Não tem mais as mulheres idosas, que outrora algumas delas você conheceu, elas morreram. E a nova geração de mulheres, homens ora menos ainda, a nova geração de mulheres não quer orar, não tem um comprometimento com Deus. Tirei um print e mandei para a irmã Genesi. Irmã Genesi, olha a importância de ter mulheres como vocês e outras na nossa igreja, que sustentam o círculo de oração. E aquela mulher idosa, domingo após domingo, dizia: pastor Kuyper, estou orando para que o Senhor se converta. E Deus ouviu a oração daquela mulher. O pastor Abraham Kuyper, calvinista, teve uma experiência com o Senhor Jesus, nasceu de novo, irmãos, e se tornou um pastor precioso, um apologeta da fé, das Escrituras. Nós precisamos do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é que concede o dom da salvação. É o Espírito Santo que nos dá um novo nascimento. É o Espírito Santo que ilumina nossa mente para que nós compreendamos as Escrituras. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não amamos a Deus, nós não amamos a casa de Deus, nós não amamos o nosso próximo. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do agir do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristão na caminhada dele goza de uma caminhada de derrotas, de uma caminhada de tristezas. Falta o Espírito Santo na vida dele. Experiência gloriosa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa pode até vir à igreja, mas ela continua escravizada pelo pecado. Que em nome de Jesus Cristo, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos sela, meus irmãos, para nós sermos para sempre do nosso Deus. Deixa eu te perguntar, você não evangeliza porque você depende de você mesmo ou do Espírito Santo? Na sua vida, na sua família, no ambiente onde você está, não acontecem os sinais, os prodígios, as maravilhas do Senhor, porque você depende de você mesmo, ou porque você depende do Espírito Santo? Em último lugar, após o anúncio do Evangelho, esse texto nos ensina que a salvação das pessoas, após a salvação dessas pessoas, é necessário uma pediatria espiritual. Pediatria espiritual. A grande questão que eu quero dar ênfase aqui está no final do nosso texto,
quando depois que eles receberam o dom da salvação, houve evidências de que o Espírito Santo estava trabalhando. Depois que eles foram batizados, o versículo 48 termina dizendo assim: depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Você acha que eles pediram para Pedro ficar nesse movimento do Espírito Santo para ficar conversando sobre futebol? Eu nem gosto mais de falar de futebol. O meu time, o Flamengo, não ganhou nada no ano passado. Eu não quero nem mais assistir futebol. Vocês acham que eles estavam querendo para ir ao cinema? Não, Pedro, fica mais aqui é um lugar bom. Você acha que é isso que estava acontecendo? Sim ou não? Eles estavam com sede de Deus. Eles estavam com fome de Deus. Eles queriam mais de Deus. Irmãos, o que é mais importante? O bebê nascer, ou você, depois que o bebê nasceu, você cuidar do bebê? O que é mais importante? Os dois. Mas o que geralmente a igreja faz? Ela até prega o evangelho, a pessoa se decide por Cristo, depois sabe o que ela faz? Ela abandona o bebê. Por isso eu estou chamando pediatria espiritual. Uma igreja bíblica é aquela igreja que depois que a pessoa recebe Jesus, ela tem paciência de ensinar aquele bebezinho na fé a caminhar, a falar, a ler, a escrever, a se alimentar, troca a fralda do bebezinho. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele não apenas foi lá e entregou a mensagem, mas ele foi lá também e continuou ensinando a palavra de Deus. Esta semana, irmãos, eu li alguns capítulos de um livro que se chama A Formação de Líderes na Igreja Local. E ele conta a história de 2 pastores na cidade dele. Um pastor fantástico, tinha a igreja lotada, porque pregava muito bem, mas não discipulava as pessoas. Um outro pastor pregava não muito bem, mas andava com as pessoas, ensinando as pessoas, fazendo discipulado com as pessoas. A igreja dele também era muito cheia. A gente precisa nessa igreja, as duas coisas: pregar bem e discipular bem. Mas ele continua no livro dizendo: os 2 pastores morreram. Depois foi muito difícil encontrar um outro pastor que pregava bem. Mas na igreja do outro pastor que fazia discipulado, o discipulado nunca parou. Precisamos fazer as duas coisas. E eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Eu sei, meus irmãos, nesses 10 anos eu escuto a mesma coisa. Pastor, esse ano não vai dar porque eu vou estudar. Pastor, esse ano não vai dar porque eu estou começando a minha profissão. Pastor, esse ano não vai dar porque eu quero dar uma atenção maior para a minha família. Isso está tudo certo, meus irmãos. Mas na nossa agenda nós precisamos ter tempo para o reino de Deus. Nós precisamos. Mateus 28, 18 a 20. Vamos dar uma olhadinha nesse texto e aí eu encerro a mensagem. Vamos lá? Mateus 28, 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótimo, sua igreja faz muito bem. Batiza, ótimo, mas não para aí. Presta atenção agora no 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a
todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Batizar é fácil. Você vai no Jordão de Jesus ali, separa um tempo, afunda a pessoa na água uns segundos, não afoga ela não, só batiza ali, em nome do Pai. Mas o ensinar, irmãos, não é um ato só, é o restante da vida toda. É o restante da vida toda. E esse ano, em nome de Jesus Cristo, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós queremos investir em discipulado nesta igreja. Ninguém fala amém. Ninguém fala amém. Esse ano, em nome de Jesus Cristo, nós queremos investir em discipulado nesta igreja. É isso que Deus espera de nós. Amém? Essa igreja existe para isso, irmãos. Essa igreja tem essa missão. Na pregação de hoje, eu citei 2 homens, pastores, que não eram salvos. Um arminiano, John Wesley, e um calvinista, Abraham Kuyper, mas que pela graça, misericórdia e bondade de Deus, foram alcançados pelo Senhor. A minha pergunta é, a gente se vê aí, aqui na igreja, se cumprimenta, a minha pergunta honesta, sincera e humilde, tá bom? Você tem certeza da sua salvação? Gostei desse amém. Você tem certeza que se você morresse hoje, você vai para o céu? Você tem certeza que Jesus Cristo foi necessário vir a este mundo para que você entrasse num relacionamento correto com Deus? Você tem certeza que o sangue de Jesus Cristo, derramado há mais de 2000 anos, lá na cruz do Calvário, é suficiente para perdoar os seus pecados? Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.